Eu convido vocês a abrirem comigo no livro de Esdras, no capítulo 7, e vamos ler do versículo 8 até o versículo 10. Se você encontrou já Esdras capítulo 7, diga amém. Jesus, diga Jesus. Acho que não acharam, hein? Quem achou capítulo 7 do livro de Esdras, diga Jesus. Eu te amo. Glória a Deus. Quem não achou, diga Jesus. Misericórdia. Isso, misericórdia. Deus vai dar misericórdia. Então vamos ler Esdras capítulo 7, versículo 8, 9 e 10. E diz assim: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês, partindo da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Senhor bendito, nós te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos, Senhor amado, que teu Espírito Santo seja ministrando a nossa vida, o nosso coração. Que hoje possamos sair tomando decisões que nos levem, Senhor, a cuidar o nosso relacionamento com o Pai. Senhor bendito, te pedimos que teu Espírito Santo ministre e fale aos nossos corações e que possamos sair desse lugar totalmente diferentes e mais parecidos com Cristo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou contar um pouco do contexto sobre o que estava acontecendo aqui. Aqui, a partir do capítulo 7 de Esdras até o capítulo 10, é narrado o segundo retorno do povo de Israel para Jerusalém. Retorno da onde? O que acontece? Vamos imaginar, aqui é Israel, a terra prometida que Deus deu ao povo de Israel. Eles conquistaram, vieram o tempo dos reis, os reis se desviaram do Senhor, não cuidaram do relacionamento, deixaram a lei, deixaram a Bíblia guardada numa caixinha, não liam, abandonaram o Senhor. Então surgiram os pecados, se desviaram, começaram a adorar outros deuses e, por consequência do pecado, o Senhor levou para o exílio. Mesmo Deus levantando vários profetas advertindo, assim como Deus muitas vezes levanta pessoas nos advertindo: volte para Cristo, volte para a igreja, volte ao relacionamento. Deus levantando profetas na nossa vida. Então, mesmo assim, o povo de Israel não decidiu ouvir. Então, o Senhor levou para o exílio, tirou todo o povo de Israel e, utilizando a vida dos babilônios, veio e tirou todo o povo de Israel e trouxe para Babilônia. E era como um castigo do povo de Israel, porque eles tinham se afastado do Senhor. Porém, pela misericórdia e o amor e a graça do Senhor, Deus falou através do profeta Jeremias que o tempo de exílio seria só 70 anos. Então, passados esses 70 anos, Deus, que cumpre todas as suas promessas, levanta Ciro, que é o rei da Pérsia, e ele que governava os israelitas. Então ele autoriza ao povo de Israel a voltar para a terra prometida, voltar aquilo que Deus tinha dado. E da mesma forma que em nossas vidas, Deus tem para você uma grande família. Deus quer que você viva totalmente em saúde, que a tua família seja próspera em todas as áreas, que você seja feliz, isso que Deus quer para a sua vida. Só que muitas vezes nós, por causa de nos afastar do Senhor, de não meditar as Escrituras, vem problemas, e passamos problemas, até alguns pecados que nos afastam do Senhor, e estamos num tempo de exílio. Mas Deus quer nos colocar novamente nesse lugar de promessas. Então Deus levanta aí o primeiro líder. Depois de 70 anos, levanta Zorobabel.
E no livro de Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 6, narra a história do primeiro retorno. Agora já estamos entendendo o que são os retornos. O povo de Israel já tinha feito vida lá, já tinha feito os trabalhos dele, empresas dele, e aí vários judeus falam assim, vamos retornar para a nossa terra. E Zorobabel diz assim, quem quer voltar comigo? E aí vários, não todos, mas vários decidem voltar. Essa não é a minha terra, isso não é aquilo que Deus preparou para a minha vida. O que Deus preparou é aquela promessa. Muitas vezes sofrimentos, tristezas, problemas que estamos passando pela nossa vida, não é isso que é o plano de Deus para você. O plano de Deus para a sua vida, para a sua família, é estar naquela promessa. Então Zorobabel se levanta e vem com o primeiro retorno. O primeiro retorno, vocês vão responder, Zorobabel. O primeiro retorno foi liderado por... Muito bem, então já está fixo na mente. Primeiro retorno com Zorobabel. E ele volta e reconstrui o templo. O primeiro que é reconstruído quando eles voltam é o templo. E o que significa isso? O primeiro que é reconstruído é a adoração. A cidade toda estava destruída. E de fato, todos vão querer, quando volta para a tua cidade, que a cidade seja reconstruída. Mas o primeiro que Deus reconstrui é a adoração. E é o templo que representa essa adoração a Deus. E para você ver algo mais específico dentro do templo, o que foi o primeiro que reconstruíram? Não foram as paredes, não foram os véus. O primeiro que eles reconstruíram foi o altar de holocausto. O que significa o altar? Representa a cruz de Cristo. No altar que era feito sacrifício para o perdão do pecado do povo. Muitas vezes, quando nós passamos problemas, nós já queremos a solução. E o primeiro que Deus vai te falar é volta para o relacionamento, volta para a cruz de Cristo. É o primeiro que nós devemos restaurar. Quando vemos algum problema, algo que está nos oprimindo, é porque possivelmente estamos longe do Senhor. Ou pode ser uma prova. Aí o Espírito Santo vai te revelar. Mas o primeiro que nós precisamos fazer é voltar para Cristo e voltar para a cruz de Cristo, para o altar. E isso que nos leva a ter uma vida de adoração ao Senhor. Então, o primeiro retorno por Zorobabel. Foi reconstruído o templo, que representa a adoração. Ótimo, maravilha, muito bem. Aí, a partir do capítulo 7 até o 10, começa o segundo retorno. Depois de 80 anos aproximadamente, aí tinha ainda outros judeus aqui. E eles viram lá, na nossa terra, já está reconstruído o templo, mas ainda a cidade está destruída. Precisa mais reconstrução. Do que? Aí Esdras se levanta, Deus levanta Esdras, porque ele dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, para aplicar a lei do Senhor e para ensiná-la. E ele, com outro grupo de judeus, começa a fazer o segundo retorno a Jerusalém. Então, o segundo retorno é liderado por Esdras. Muito bem. O que é reconstruído? A lei do Senhor. Esdras voltou para restabelecer novamente a importância da lei, a importância das escrituras. Tem um templo, mas se não tem escrituras, o povo vai se afastar de novo. Isso pode acontecer nas nossas vidas. A gente volta para o Senhor, chora, se reconcilia, e Senhor, agora sim, Senhor, vamos ter um relacionamento, quero que o Senhor seja meu Senhor e Salvador. Mas com o tempo, não passamos tempo com as escrituras. É muito provável que novamente caia nos mesmos pecados ou nos mesmos problemas. É necessário, Esdras sabia de quão importante era a lei do Senhor para o povo. Então ele vai e restabelece a lei. Depois de que está a adoração, a lei, e a lei significa, o que significa a lei? Aliança.
Ele está restabelecendo a aliança que o povo tem com Deus. E quando você lembra de Esdras, lembre de quem é casado, da aliança que você tem no dedo. Porque você diz assim, nossa, devo cuidar. Não dessa aliança fisicamente, sino da aliança que eu tenho com aquela pessoa e com Deus. Com a pessoa com quem casei. Preciso cultivar isso, preciso cuidar isso. E é da mesma forma, nós precisamos cuidar o nosso relacionamento com Deus. Como é feito? Através da meditação das Escrituras. Precisamos ser constantes na meditação das Escrituras. E depois acontece o terceiro retorno que está narrado no livro de Neemias. O Neemias traz mais pessoas da Babilônia e começa o terceiro retorno, liderado por Neemias, e ele volta para reconstruir o quê? Os muros de Jerusalém. O que representa os muros de Jerusalém? Proteção. As nações que não tinham muros, era muito fácil ser atacados. E Deus sabia, Israel precisa de muros para não ser atacados pelo exterior. O que representa na nossa vida? Deus reconstrui muros no teu coração. Reconstrui muros para proteger a tua vida. Para você não ser atingido pelas artimanhas do inimigo, por coisas que talvez a sociedade queira contaminar dentro da tua família. Deus reconstrui isso porque Ele busca proteção na nossa vida. Através do livro dos três retornos, nós podemos ver isso na nossa conversão, no nosso relacionamento com Deus. O primeiro, com Zorobabel, adoração. Eu preciso voltar a Cristo. Preciso voltar cada dia à cruz de Cristo, a minha vida de adoração a Deus. Depois, Esdras, preciso ter tempo de meditação com as Escrituras, cuidar do meu relacionamento com Deus. E o terceiro, preciso vigiar nesses muros, sabendo que Deus me protege, Deus levantou muros para eu me proteger. Agora, isso não me isola, porque talvez possa dizer, eu tenho muros, não vou me relacionar com ninguém. Não, isso não é saudável. Lembre que os muros tinham portões, e as portas são para abrir. E o que significa? No teu coração você tem muros, e tem portões. Tem portas onde pessoas podem entrar como podem sair. Deixe entrar aquilo que é saudável, aquilo que edifica. Mas as palavras que não edificam, você pode levar para fora. Existia uma das portas, que era a porta por onde saía todo o lixo da cidade. O que representa isso? Muitas vezes nós absorvemos na TV seriados, filmes, ou talvez em lugares, no nosso trabalho, talvez que tenha pessoas não convertidas, e tem fofocas, tem palavras que não edificam. E isso entra no nosso coração. Isso é lixo. Não deixe que fique aí, porque acaba contaminando. Jogue para fora. Cada porta tem um significado. Então, nós já vemos esses três retornos. E nesse texto está contando do segundo retorno que é de Esdras. E ele voltou para a reconstrução da lei, da aliança. E algo que é bem importante aqui, é no texto 10 que diz assim, no versículo 10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esse versículo começa com uma palavra que diz por quê. E está mostrando aqui que esse versículo é uma causa. Eu não posso ler esse texto isolado, sozinho, porque eu não vou chegar a entender qual é o contexto, o que estava acontecendo. Por essa razão que nós lemos desde o 8. A gente poderia até ler do versículo 1, mas por causa do tempo, vamos ler do 8, né? No 8, no versículo 8 e 9, explica que Esdras saiu da Babilônia e foi para Jerusalém. E no 10 começa com a palavra porque. Ou seja, mostra uma razão. Qual é a causa?
porque ele dispôs o coração para buscar ao Senhor, para cumprir e para ensinar. Existe uma causa e um efeito. Para nós entendermos, a causa é a raiz e o efeito é o fruto. Por exemplo, o que você tem que fazer, o que nós temos que fazer se eu quero aprovar no Enem, se eu quero aprovar uma prova ou se eu quero aprovar um concurso? O que preciso fazer? Estudar. Então, a causa seria estudar. O fruto seria o quê? Aprovação. Tem como eu aprovar sem estudar? Aí seria muita sorte, né? Mas não tem como, a probabilidade é baixa. Ainda mais um concurso, que tem muitas pessoas que se preparam. Você tem que estudar. Então, é como se a gente dissesse assim: aprovei o concurso, fruto, porque passei 1 ano estudando. Entendeu? Por essa causa do estudo, eu aprovei o concurso. Amém? Então, existe uma causa e existe um efeito. E o versículo 8 e 9 mostra o fruto, o resultado. Esdras foi levado de Babilônia a Jerusalém. Por quê? Porque ele dispôs o coração. Ele voluntariamente decidiu buscar do Senhor, obedecer às Escrituras e ensinar. E vendo isso, o Senhor levantou ele para liderar o segundo retorno. O que nós podemos aprender disso? Muitos de nós queremos fazer grandes coisas para Deus. Diga amém, quem gostaria de fazer milagres para adoração a Deus? O milagre está pequenininho. Quem gostaria de um ministério que alcance milhares para seguirem a Cristo? Diga amém. O ministério tem mais. Quem gostaria de liderar assim várias mulheres e restaurar corações de mulheres? Diga amém. Amém. Quem aqui gostaria de liderar e impulsionar homens a que busquem ao Senhor? Diga amém. Ah, boa. Quem gostaria de liderar e servir através das crianças, pregando para as crianças, investindo numa próxima geração, para que a próxima geração conheça o Senhor, caminhe nos caminhos do Senhor? Quem gostaria desse ministério? Diga amém. Então, um pouco menos das crianças. Das mulheres está melhor, dos homens, mas todos nós queremos fazer tantas coisas para Deus. Queremos o fruto. Mas será que estamos investindo tempo na causa? Será que nós estamos dispondo o coração na causa? Não tem como chegar num resultado se não invisto na causa, na raiz. Esdras diz nesse texto, porque ele dispôs o coração, foi algo voluntário. Ninguém ameaçou Esdras e falou, você vai morrer se você não estuda as Escrituras. Não, ninguém ameaçou. Ele não foi obrigado. Ele, com um coração voluntário, decidiu. O texto nos diz, ele dispôs o coração. Sabe o que ele fez? Um dia ele decidiu. Eu decido buscar ao Senhor. Eu disponho meu coração para ter esse tempo com o Senhor, estudar as Escrituras. E sendo isso, o Senhor levou para ter resultados. Quer ter resultados no ministério, no teu chamado? Veja aqui que Deus está te pedindo. O que você precisa investir? O que você precisa semear? E nós vemos que a meditação é importante para um relacionamento com Deus, para cuidar nosso relacionamento com Deus. Veja, com quantas pessoas eu falo na rua? Que coisas eu escuto da sociedade, nas notícias, do governo? Que coisas eu escuto das escolas, talvez jovens, adolescentes, pessoas adultas? Quando você vai na rua e alguém fala um palavrão, essas coisas estão entrando. Imagina,
São aproximadamente 16 horas. Vamos supor que todos dormimos 8 horas. Talvez alguns dormem mais, alguns dormem menos, mas uma média de 16 horas. Ouvindo as coisas externas. Mas se eu não passo tempo com Deus, como estará o meu coração? Mas se eu tenho tempo com Deus, e eu lavo o meu coração, porque a palavra do Senhor é aquilo que nos purifica. Se eu tenho tempo com Deus, eu consigo saber lidar muito mais com as coisas externas, contaminações, pecados. Eu vou trazer aqui um texto. Eu vi uma mensagem, queria saber se era certo, né? Porque agora com isso de fake news, você não sabe se é tão real. E eu vi um post que falava dos frutos da leitura bíblica. E aí dizia que reduzia em questão de pecados. Só quando você faz pelo menos mínimo 4 dias de leitura. Quando você tem 4 dias lendo a Bíblia, não contínuo, não é? Mas você tendo o teu tempo de devocional, isso já tem frutos no teu cérebro, no teu estilo de vida, na tua vida. E eu fui na fonte, realmente, eles citam um ministério nos Estados Unidos, Center of Bible Engagement, que é centro de engajamento bíblico. Esse ministério busca ensinar a importância das Escrituras e buscando que as pessoas voltem para as Escrituras. E eles têm um teste, eles fizeram uma pesquisa e olha os resultados. Quando a pessoa lê, medita nas Escrituras pelo menos 4 vezes por semana, é mais propenso a memorizar as Escrituras, em 407%. Você é mais propenso, vai lendo uma e outra vez, e isso te ajuda a memorizar as Escrituras. E isso é bom para a renovação da nossa mente. 59% menos propenso a ver pornografia. 30% menos propenso a lutar contra a solidão, que pode levar para a depressão. 228% mais propensos a compartilhar a fé com os outros. Só do fato de você passar tempo com Deus, você já vai conseguir lutar contra alguns pecados. E ele diz que a partir de 4 dias, eles viram esses resultados. Se eu passo só um dia, talvez vai continuar com a mesma luta. 2 dias, talvez com a mesma luta. 3 dias, talvez. A partir do 4º dia, quando você continuamente, você constante na tua meditação, que você vai começar a ver frutos na sua vida. Agora, que não seja 4, né? Nossa, o teste diz que é só 4. Então, segunda, quarta, sexta e domingo. Não. Eu te encorajo a fazer isso como um estilo de vida. Quem é casado e cuida do relacionamento, todos os dias você faz um elogio, ou faz algo pelo teu esposo ou tua esposa, sim ou não? Acho que vamos orar por famílias, hein? Acho que vamos mudar de tema. Vamos falar sobre relacionamento familiar, amém? Isso que é feito. Preciso cuidar do relacionamento e é feito todos os dias. Com Deus nós temos um relacionamento. Eu me converti não só para que Ele me abençoe, porque isso seria um amuleto. Eu me converti porque quero um relacionamento. E o relacionamento deve ser semeado todos os dias. Hoje eu vou na igreja, então não preciso. Precisa. Porque aqui é algo bem geral, é algo bem abrangente. O teu relacionamento com Deus não se iguala com nada. Ter o teu tempo com Deus, a só com Deus, só você e Deus, lendo as Escrituras, Espírito Santo falando ao teu coração. Precisa todos os dias. Algumas pessoas, quando se aproximam a conversar sobre algumas lutas, uma das perguntas que eu faço, como está teu tempo com Deus? E 95%, a maioria fala, não, eu tenho descuidado. Porque é assim, não tem como. E não preciso ser adivino, acontece. É o relacionamento.
Quer vencer um pecado? Se relacione com Deus. É Ele que vai trabalhar através da sua vida. Você está passando por um problema? Se relacione com Deus. Ele vai te dar uma saída. O problema é que nós queremos só o resultado. Deus, venha, soluciona. Pronto, obrigado, tchau, Senhor. Não, não é assim. Se relacione. Você vai ver como os problemas vão diminuir, a ansiedade vai diminuir, os medos vão diminuir, a coragem vai vir e você vai queimar tanto que vai querer falar desse Deus para todas as pessoas. Que Deus vai fazer tantas coisas na sua vida que aí começa a brotar. É como esse copo, ó. Quando você medita todos os dias, você sai assim de casa, cheio do Espírito Santo, você quer falar porque está transbordando. Mas você não meditou um dia, 2 dias, 3 dias e saímos assim de casa. Será que eu tenho para abençoar? Talvez tenho, mas tenho pouco. O que eu preciso fazer? Amanhã é segunda, vou meditar. Nossa, me enchi um pouco mais. Terça, vou meditar. Nossa, estou me enchendo um pouco mais. Deus está começando a fazer coisas na minha vida. Deus, estou passando por esses problemas. Na quarta, Deus te dá uma palavra rema, direcionado àquele problema. Nossa, Deus me deu a solução, estratégia, eu vou vencer. Mas ainda vem medos. Na quinta, Deus te fala, eis que não estás só. Eu estou com você. Nossa, eu não estou sozinho, Deus é comigo. Aí te dá coragem. Na sexta você ainda já sai vencedor. Senhor, vai dar certo, Senhor. Mas tem pessoas que estão se opondo. Aí Deus te fala, seja forte e corajoso. Eu vou com você. Nossa, Deus me encoraja. Aí você sai cheio. E aí você vai se enchendo. Chega o sábado. Nossa, sábado não tem culto. E agora, tem talk show. Vou me encher mais lá. Mas preciso meu tempo de meditação. E aí Deus te fala assim, filho, você é meu filho amado. Nossa, tudo isso Deus está preparando porque eu sou filho. Uau, eu estando buscando tanto amor nas pessoas, e eu só me machuco. Quando Deus me diz que eu sou amado, cara, em Deus sou completo, glória a Deus. E aí você começa domingo, tem culto, mas não posso perder meu tempo com Deus. Nada se iguala com meu tempo com Deus. E aí você começa a transbordar. E só começa a abençoar quando você começa a transbordar, quando está cheio. Você já se perguntou por que algumas vezes não falamos de Deus para as pessoas? Porque talvez estamos assim, meus irmãos. Não sei o que falar. Porque, claro, tenho um versículo só. Mas eu meditei tanto esses dias. Cara, a pessoa me fala assim, nossa, estou passando por uma luta. E eu me sinto sozinho. Irmão, Isaías 41:10 diz assim, eu te seguro com a destra da minha mão. É Deus que está com você. E ela, glória a Deus. Você já tem palavras, não precisa fazer teologia. Claro, se Deus te manda fazer teologia, faça. Mas você já tem um texto bíblico que abençoou a tua vida. E você já tem para reproduzir. Aí vem outra pessoa e te conta assim, eu fui desafiado a fazer uma palestra, mas estou com tanto medo, eu tenho medo de falar no público. Aí você lembra, na quarta Deus me falou, seja forte e corajoso, com Josué 1:9. Irmão, talvez Deus está te levantando para ser luz no meio dessa palestra. Saiba que Deus está com você. Josué 1:9 diz, seja forte e corajoso. Eis que eu estou com você. Não é você que vai falar, é Deus que vai falar através de você. Nossa, obrigado, meu irmão. Louvado seja. Aonde que é tua igreja? É lá na 2IPR Curitiba. Aí você dá o endereço. Amém? Então é assim. Não preciso fazer teologia, não preciso conhecer tudo. Mas daquilo que você vai absorvendo, enchendo durante a semana, cada dia, você já tem para multiplicar, para transbordar. Isso que Deus quer que sua vida transborde. E isso é estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio da palavra dele. Por isso eu preciso ser constante na meditação. E por que diz aqui que Esdras dispôs o coração? Porque é algo voluntário.
O pastor não vai mandar mensagem para todos, né? Aí, mandem todos, assim, se já meditaram. Não. Mas preciso dispor do meu coração. Ninguém está me vendo. Meus pais não me mandam. Gustavo, você meditou? Não, minha esposa não fala. Amor, você já meditou hoje? Não. Não tem nenhum controle. Por quê? Porque eu preciso dispor esse coração. Eu faço por amor a Deus. Eu quero ouvir a voz dele. E é isso, nosso coração tem que estar disposto. Mas saiba, irmãos, vou trazer a outra realidade. Vem lutas. O inimigo sabe quão perigoso é para ele quando você medita. O inimigo sabe quão perigoso é para ele quando você ora. Então, o que ele vai fazer? Dorme mais um pouco. Não medita hoje, de boa, é só um dia. Aí você pensa, é verdade, só um dia, tudo bem. Aí no segundo dia, cara, não aconteceu nada ontem, não meditei, não aconteceu nada, então mais um dia, não aconteceu nada, beleza. O inimigo não vai fazer nada. Não vai te levar para pecar no segundo dia, porque ele é astuto. E por que eu estou falando isso? Para você lutar contra o inimigo, você tem que conhecer as artimanhas dele. Então, eu já vi em algumas experiências assim, pessoas, porque eu faço aconselhamento com algumas pessoas, né? Então, eu trago todas as histórias, vou assimilando como Deus trabalha, como também como o inimigo trabalha. O que eu vejo? O inimigo vê, um dia você não meditou. Ele não vai trazer um problema na hora. Por quê? Porque você vai pensar, eu não meditei e veio o problema, então eu preciso meditar. Isso não é bom para o inimigo. Então ele vai deixar você, não vai acontecer nada, até talvez vai deixar sem intimidação, não vai te tentar com nada, vai deixar. Aí ele vai trazer amigos, bora para passear, vamos fazer isso, bora para o jogo, não sei, várias coisas. Não, irmão, tenho que meditar. Amanhã você medita. E aí, beleza, 2 dias, não aconteceu nada. Até você pensa, cara, não está acontecendo nada, está tudo bem. O inimigo está longe também, só vendo, só olhando assim. 3 dias, 4 dias, 5 dias, e ele vai descendo. 7 dias, 8 dias, 9 dias, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Quando você está quase vazio, é aí que ele vem. Ele pode vir quando você está assim, e ele vai vir. Se eu não errar, se eu não falhar, em Pedro diz, o diabo está como leão rugente, o leão buscando a quem devorar. Está parafraseando. Ele está buscando a quem devorar, quer destruir todos. Mas se você está assim, você consegue. Ele vai trazer algo para tentar? Não, porque sou filho de Deus. Eu não posso, isso não agrada a Deus, isso não adora ao Senhor. Aí ele vem trazer medo se você é encorajado. Deus está comigo. Eu sou forte e corajoso em Cristo. Ninguém se importa com você. A palavra não diz isso. O Senhor diz que Ele está comigo, que me segura com a destra da sua mão. Então é Deus comigo, então porque estamos cheios. Então o inimigo espera a gente estar assim. Então passa 2, 3 meses, talvez 1 ano. E aí ele vem com todo. E vem os problemas, vem o pecado, vem a crise. E aí o que acontece? Voltamos e falamos, Senhor, por favor, o que aconteceu? Por quê? E a gente pensa assim, aí eu vou trazer de vários históricos, né? O que aconteceu? Eu pergunto como para as pessoas, quando vem com um problema, como está o teu relacionamento com Deus? Existiu descuido. Mas sei que não foi um descuido, hoje é só. Não meditei e aconteceu o problema. É lá atrás. Então, irmãos, precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus. Se está tudo calmo, precisamos cuidar. Porque o inimigo vem.
Até Jesus, que era perfeito, foi tentado, quanto mais nós. E o diabo não tentou só no deserto. O diabo tentou Jesus até na cruz. Em todo o tempo da vida de Jesus, ele foi tentado. Só que Jesus conseguia discernir os momentos, porque ele estava cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Ele tinha tempo de oração, passava horas orando, meditando, falando com o Pai. Então, cuidemos o nosso relacionamento através da meditação das Escrituras. Amém? Então, aqui ele fala 3 pontos. Se vocês viram no versículo 10, fala 3 paras. Porque Esdras tinha disposto o coração para, o primeiro para, propósito, para quê? Para buscar a lei do Senhor. Eu te encorajo, amado irmão, de colocar um propósito, porque é voluntário. Mas veja, se eu vou me dispor, vou acordar mais cedo, ou talvez não, eu acordo 4 da manhã para trabalhar, não consigo mais cedo, então meio-dia talvez, depois do tempo de almoço, vou almoçar e daí 20 minutos vou ler a Bíblia, vou meditar. Não, meio-dia é corrido, então de noite. Irmão, o inimigo vai colocar um monte de coisas para atrapalhar, porque sabe quanto vai te empoderar o teu relacionamento com Deus. Então, coloque de noite, mas não passe o dia sem meditar as Escrituras, pelo bem da sua vida, do seu futuro, das suas gerações. Amém? Então, disponha o coração. Vai vir muitas tentações, problemas, surgir atividades. Pode acontecer. Então, eu meditei de noite, surgiu um problema, beleza, não meditei de noite, então meio-dia, mas não durma sem meditar. Sim? Que seja de forma voluntária, algo que ajuda. Se você tem um parceiro, é casado, casada, fala com sua esposa, seu esposo, vamos fazer uma coisa, vamos colocar horários, vamos meditar. Você tem o seu tempo com Deus, eu o meu tempo com Deus, e a gente se cuida entre os dois. Sabe como é feito na escola? A gente é controlado pelos nossos pais, né? Porque talvez nós não temos essa disciplina de fazer a tarefa. É um milagre quando a criança se vem, mãe, para com isso, tenho tarefa. Né? Ah, vamos sair a passear. Não, tenho que fazer os meus deveres. Nossa, que criança maravilhosa, hein? Mas a criança você tem que empurrar, né? Você fez a tarefa? Já fez? Traz. Porque ainda está desenvolvendo isso. Depois, já quando é adulto, ou pelo menos devia ser assim, né? Que aí já tem essa disciplina. Então, converse com alguém que possa, talvez, controlar um pouco, até você ter essa disciplina. Quando você já tem essa disciplina, você pode falar, cara, muito obrigado pelo apoio, mas agora eu consigo já ter essa disciplina de policiar do meu relacionamento com Deus. Amém? E ele buscou, e não só buscou a lei do Senhor, o estudou, mas o segundo diz, para cumprir. Aquilo que você medita, busque como você pode cumprir na sua vida. O princípio que Deus está te ensinando, como você vai aplicar. Porque pode ser que Deus confronte um pecado e te fale, muda essa atitude. Se afaste desses relacionamentos. Pare de assistir essas coisas. Se afaste talvez dessas amizades. Então, pratique. Aí vem a mudança. Amém? E o terceiro e diz, para ensinar em Israel. Quando você conhece a Escritura, aplica, até isso te dá autoridade para você ensinar o outro. E aquilo, você vai e conversa com teu parceiro, conversa com um amigo, conversa no ônibus, você vê a pessoa está chorando, e aí o que aconteceu? Eu estou em depressão, Deus está com você, deixa eu orar, você tem para dar, você tem para abençoar a pessoa. Amém? Então, faça isso. E eu quero assim, bem rápido, eu vou passar isso bem rápido. Com os jovens, a gente tem um método de meditação. Se você tem um celular aí para anotar, se você trouxe um caderno para anotar, anote. São perguntas que vão te ajudar
a meditar nas Escrituras. Que surge algumas pessoas assim, mas eu não entendo, eu leio e não entendo, porque você está lendo sozinho. Não leia sozinho. Com quem que você tem que ler? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo é mestre nas Escrituras. O Espírito Santo domina todas as Escrituras, conhece tudo, ele é teu mestre. Então, primeiro, ora, no teu tempo de meditação, ora, Espírito Santo, fala meu coração, me mostra, ensina-me, e é ele que vai te falar. Aí, quando você escolhe um texto, primeira pergunta, se quiser anotar aí você, o que mais chamou a minha atenção do texto? Porque o Espírito Santo vai trazer uma palavra, uma frase, algo que vai chamar a atenção, porque vai fazer sentido naquilo que você está vivendo atualmente. Depois de que você vê o que chamou a tua atenção, uma palavra, aí a segunda pergunta, o que o texto me ensina sobre o caráter de Deus? Tente buscar o caráter de Deus. O que fala? Nossa, e Jesus curou, ou teve compaixão da multidão. Oh, Deus é compassivo, Jesus é compassivo. Você vai conhecendo o caráter de Deus. Depois, a terceira pergunta, o que o texto me ensina sobre o homem? Porque você também vai ver caráter do homem. Alguns que queriam perseguir a Jesus. Posso ser perseguido por causa de Cristo. Davi, um homem conforme o coração de Deus. É algo bom que posso aprender. Mas ele pecou. Isso não devo aprender. Então, veja também qual é o caráter do homem, porque talvez nós estamos refletindo esse caráter. Amém? A quarta pergunta, qual é o mandamento ou o princípio que estou aprendendo? O que Deus me ensinou através disso? Nossa, eu vi que ele alcançou as multidões, teve compaixão dele. Deus é compassivo. Eu reconheço que algumas vezes não agi com compaixão. Então, o princípio é compaixão. Deus está me ensinando a ter compaixão. Aí vem a quinta pergunta. O que o Espírito Santo falou para você? Porque na meditação é para você, não é para seu vizinho. Nossa, meu vizinho é isso. Primeiro é para nós. Amém? Então, aí você diz assim, Deus está me ensinando a ter compaixão. E a última pergunta é, como eu vou aplicar na minha vida? Se vocês percebem, na pergunta 5 é o que, e isso leva para o princípio, identificar um princípio, um ensinamento. E a pergunta 6 é o como, isso te leva a uma ação. Quando você se dispõe a ter ação, tenha certeza que vai mudar totalmente a tua vida. Por exemplo, Deus me falou sobre compaixão. O que? Princípio, compaixão. Como vou aplicar? Nossa, eu conheço... A compaixão de Jesus foi com aqueles que estavam precisando, nas multidões. Então o que eu vou fazer? Eu conheço uma pessoa que está passando um problema, talvez está faltando comida na casa dele. Eu vou comprar leite, arroz e feijão. Eu vou comprar isso e eu vou abençoar a vida dessa pessoa. Vou ter essa compaixão e vou lá. Não, eu conheço um morador de rua que todos os dias está lá cuidando. Vou ter compaixão com ele. Vou comprar um café da manhã para ele. Aí você vai e toma essa ação. Veja, irmão, vai transformar a sua vida. Amém? Aquilo que você estudou, você interpretou, levou para a sua vida, aplicou. Está mais parecido com Cristo. Glória a Deus. Amém? Então, faça esses passos. E veja que isso vai cuidar o seu relacionamento. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, nós somos gratos ao Senhor nessa noite. Somos gratos a Ti pelo privilégio de estarmos na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que esta palavra penetre em nossos corações,
que durante essa semana, Senhor, nós possamos nos encher mais da presença do Senhor, através da oração, através das Escrituras, através da devocional, todos os dias, aquele momento a qual separamos para ali orarmos e lermos a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo venha estar ministrando aos nossos corações, trazendo consolo, trazendo conforto aos nossos corações, diante de tantas situações que venhamos estar enfrentando, Senhor, que possamos ser testemunhas vivas do Senhor, aonde estivermos, para a honra e glória do Senhor. Abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, Senhor, em todos os afazeres diários que eles venham ter ao longo dessa semana, Senhor, projetos que estão em andamento, viagens que estão programadas, Senhor amado, que assim o Senhor possa estar com todos eles, dando a direção necessária, e que a presença do Senhor, que nós sabemos que ela é viva, real, Senhor, que cada um aqui, Senhor, se há uma falta de certeza disso, venha preencher essa lacuna com a convicção de que o Senhor é real em nossas vidas diariamente, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, e que todos possamos dizer amém. Deus abençoe.